Nessa penúltima videoaula eu vou mostrar como exibir os detalhes do livro. Então vou mostrar um exemplo aqui de como vai ficar. Estou na página Index e vou clicar em um livro. Quando eu clico, ele mostra o nome da categoria, a imagem, título, subtítulo, autor, preço, quantas vezes esse livro foi visualizado e os demais detalhes, conteúdo e os dados do produto. Nesse caso é o número de páginas. Então é isso que a gente vai criar nessa videoaula. Antes de começar a trabalhar na parte do link para enviar o código do livro e fazer a consulta, você deve criar um novo arquivo chamado mostralivro.php. Então, para criar esse arquivo, utilize o modelo que foi criado lá na primeira aula. É o modelo principal, sempre deixa desmarcada essa opção, clique em criar. Vou salvar esse arquivo na raiz do meu site. Então aqui está a raiz, vou salvar ele com o seguinte nome: mostra_livro.php. Após ter salvo o arquivo mostralivro.php, você deverá acessar o arquivo index.php. No arquivo index, você vai localizar a estrutura onde está sendo exibido os detalhes do livro. Então nesse caso eles estão dentro do while, tá a imagem e o título do livro. Então tanto a imagem quanto o título vão virar o meu link para que eu possa acessar os detalhes do livro. Então vamos criar esse link. Esse link eu vou ligar ele com o arquivo mostra_livro.php. Para que eu possa exibir os detalhes desse livro, vou ter que mandar o ID do livro. Então vou criar um parâmetro com o nome ID livro, que vai receber o ID do livro que foi que está vindo lá da consulta do banco de dados. Então está aqui a abertura da tag do link, eu vou finalizar ela logo abaixo aqui do meu título. Então tanto a imagem quanto o título estão dentro do link, que está ligado com o mostralivro.php e está mandando o parâmetro que é o ID do livro. Vou salvar e vou abrir a página index para fazer o teste, ver se pelo menos ele está enviando o ID do livro para o arquivo mostra-livro. Então está aqui, os meus livros já estão no formato de link. Vou clicar nesse primeiro. Então ele veio aqui para o mostra-livro e mandou o ID do livro igual a 13. Antes de ir para a próxima etapa, vamos só personalizar um pouquinho o link aqui do meu livro. Então vamos lá para o arquivo estilos.css. Então aqui no arquivo estilos.css nós havíamos criado uma classe chamada lista livros, que é uma classe referente à lista de livros. Então vou utilizar essa mesma classe para criar um novo seletor de contexto. Nesse caso ele irá aplicar o estilo para todos os links que estiverem dentro dessa classe. Então mandei ele não colocar aquele sublinhado no link. E vou alterar a cor aqui também, para que não fique com aquela cor padrão do Bootstrap. Para finalizar essa parte, eu vou criar um novo seletor de contexto para aplicar uma sombra quando posicionar o cursor sobre a imagem aí do link. Então tá aqui, img over
ele vai aplicar o Box Shadow, que é a sombra na imagem que está dentro do Listra Livros. Salvei e vou realizar o teste. Olha lá, já está aplicando aqui a sombra. Feito isso, você vai abrir o arquivo mostralivro.php. Aqui no Mostra Livro, nós vamos criar a consulta do banco de dados para selecionar o livro de acordo com o ID, aqui no início do meu arquivo, antes de todo o código HTML. Nesse caso, como eu estou criando uma consulta que vai ser realizada antes aqui do include do menu, que é onde está incluída a conexão, então eu devo incluir a conexão com o banco logo aqui no início. Então verifique o caminho aí da sua conexão para ver se está de acordo. Feito isso, eu vou receber o parâmetro que é o ID livro. E aqui, da mesma forma que eu fiz lá na lista de livros, eu vou criar um if para verificar se essa variável não está vazia. Se ela estiver vazia, eu redireciono o usuário lá para o index. Isso para evitar que o usuário acesse essa página sem que tenha sido lá através do link, que daí vai estar sem o ID, ele não vai realizar a consulta corretamente. Só antes de prosseguir, vamos fazer o seguinte aqui no ID do livro. Vamos adicionar essa função /slash, que é para evitar um SQL injection. Depois você pode fazer a mesma coisa lá onde você recebe o ID da categoria, na lista de livros. Então aplica aqui o /slash, para caso se o usuário colocar uma aspa simples, alguma coisa relacionada a SQL injection não funcione. Então vamos começar a criar a nossa consulta. Só lembrando que eu vou ter que dar um inner join na tabela e categoria para que eu possa também pegar o nome da categoria para ser exibido aí nos detalhes do livro. Então select from livro, inner join, categoria. Então lá, vai selecionar todos os campos da tabela de livro, juntar com a tabela de categoria, onde o campo categoria ID categoria, que é da tabela de livro, for igual ao campo ID categoria da tabela de categoria, e onde o ID do livro da tabela de livro for igual a essa variável. Percebe que quando é número inteiro não tem necessidade de colocar aspas simples. Se você colocar não tem problema, vai funcionar do mesmo jeito.
Então tá aqui. Executei a consulta e organizei os dados em um array dentro dessa variável. Então agora vamos começar a exibir as informações aqui dentro da minha página. Então a primeira informação que eu quero exibir aqui vai ser relacionada ao título do livro. Nesse caso eu vou colocar o título do livro junto com o título da minha página, vai virar o título da minha página. Então aqui dentro da tag title, vamos fazer o seguinte, dar o eco, dados livro, título, vou dar um espacinho aqui com traço. Vou salvar e vou verificar se pelo menos isso daqui já está funcionando. Para fazer esse teste, vou vir aqui no arquivo index.php, clicar nesse primeiro livro. Perceba que aqui na aba ele já está aparecendo o título do livro. Então vamos continuar aqui. Então chegou a hora de exibir os dados aí do nosso livro dentro aqui da div class container, que está logo abaixo do menu. Então a primeira informação que eu vou exibir vai ser o nome da categoria onde esse livro está cadastrado. Então a minha página vai ficar nesse estilo aqui, ó. Primeiro exibo a categoria, depois o livro e aqui do lado alguns detalhes desse livro. Para exibir a categoria como está aqui, primeiro eu devo criar uma linha com Bootstrap e depois uma div ou até mesmo H1 indicando quantas colunas do meu grid eu vou usar, para depois criar outra linha para exibir essas outras informações. Como é que eu só vou exibir o título? Vou fazer o seguinte, ó, H1 class, e já vou aplicar a quantidade de colunas que eu vou usar. Também já vou colocar a classe título para aplicar aquela cor e aquela borda que já foi previamente criada. Então aqui dentro eu dou o eco com o PHP, exibindo o título do livro, melhor, o nome da categoria. Lembrando que o nome da categoria é a coluna que tem o nome da categoria lá na tabela de categoria. Vou salvar, vou voltar aqui na página onde já está recebendo o parâmetro que é o código do livro e vou atualizar. Então lá, já exibiu a categoria. Então agora chegou a hora de exibir os detalhes do livro. Então abaixo dessa linha eu vou precisar fazer o seguinte. Vou mostrar aqui nesse exemplo no Paint. Eu vou criar uma linha com Bootstrap e dentro dessa linha vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma div usando 6 colunas do meu grid e aqui outra div também usando 6 colunas, ou seja, totalizando as 12 colunas aí que eu tenho disponível no Bootstrap, para que fique nesse formato aqui. Então dentro dessa primeira div eu vou exibir a imagem. Lembrando que eu devo colocar a classe para que ela fique responsiva. Então tá aqui, ó. Primeira div usando 6 colunas aí do meu grid, eu vou exibir a imagem. Depois, dentro da mesma linha, eu vou criar outra coluna. Também usando 6 colunas lá do meu grid.
Agora aqui dentro, formato DH1, eu vou exibir o título do meu livro. Logo abaixo, utilizando a tag H2, eu vou exibir o subtítulo. Seguindo aqui, eu vou exibir o nome do autor utilizando um parágrafo. E por último, dentro dessa coluna, vou exibir o preço, também dentro de um parágrafo. Beleza? Por enquanto eu vou fazer o seguinte, vou salvar e vou testar aqui abrindo o arquivo index.php. Só para selecionar um livro e ver se ele já está exibindo as informações básicas. Então eu vou pegar esse primeiro livro, olha lá, a imagem, título, subtítulo, autor e aqui o preço. Então eu vou voltar aqui na home e vou selecionar um outro livro. Já trouxe as informações de acordo com o livro. Então voltar aqui para o arquivo mostra livro.php. Só vou fazer o seguinte, aqui eu não estou exibindo preço, colocar o R cifrão antes do eco ali que exibe o preço do livro. Tranquilo, finalizei a minha linha referente à imagem e algumas informações básicas do livro. Agora, seguindo a mesma lógica aqui do Bootstrap, eu vou criar uma outra linha para exibir o restante das informações do livro, que é o conteúdo do livro e o número de páginas. Então o que eu vou fazer aqui? Essa é a linha onde eu tenho a imagem e alguns detalhes do livro. Abaixo dessa linha eu vou criar uma outra linha. E dentro dessa linha uma div que vai usar 12 colunas do meu grid. Aqui eu vou exibir um título para essa seção. E logo abaixo, usando aqui o meu PHP, vou fazer o seguinte, vou exibir a coluna referente ao conteúdo do livro. Para isso eu vou usar aquela função nl2br, onde essa função serve para colocar a quebra de linha conforme você dá o enter na hora de cadastrar lá os detalhes no textiário. Então ele vai reconhecer automaticamente e colocar um BR. Opa. Não preciso disso, vou apagar, ó. Só chamar dados livro e a coluna referente ao conteúdo. Tirar essa vírgula aqui que também não preciso dela. Então logo depois da linha aqui do conteúdo, vou criar uma outra linha para exibir os dados do produto. E no caso é só o número de páginas.
colocar um comentário aqui para ficar fácil identificar o fim da linha dados produto. Salvar e vou testar essa minha página. Então vou voltar aqui na home, vou selecionar, vou clicar nesse primeiro livro, trouxe a categoria, a imagem, as informações referentes ao título, subtítulo, autor, o preço, conteúdo e os dados do produto. Então, para finalizar essa videoaula, a gente vai criar a parte que vai atualizar esse campo aqui da minha tabela, campo views. Ou seja, cada vez que o usuário acessar essa minha página, eu vou somar mais um aqui nesse campo, para saber quantas visualizações teve cada livro. Para fazer isso, você vai vir aqui no arquivo mostralivro.php e vai posicionar o cursor antes da variável SQL livro. Então, como a função é só, o objetivo, melhor dizendo, aqui é só atualizar o número de views, eu vou criar a função MySQL e dentro dela vou colocar o meu update para atualizar aquele campo de views. Então vou explicar aqui como que ficou essa minha instrução SQL. Eu estou atualizando na tabela de livros, estou setando o campo views, vai receber ele mesmo mais um. Então, nesse caso aqui, vamos pegar o livro código 7, ele tem 0. Quando eu dou update nele, recebe ele mesmo mais um, ou seja, 0 mais 1, 1. Na próxima vez que o usuário acessar esse mesmo livro, ele vai receber ele mesmo, que vai valer 1, mais 1 vai valer 2. E assim ele vai sempre somando mais 1 a cada visualização. Lembrando que ele vai atualizar onde o ID do livro for igual à variável ID livro, que é o livro em questão que a gente está exibindo. Para verificar o resultado disso daqui, lembrando que você tem que ter essa coluna lá na sua tabela de livros. Vamos fazer o seguinte, ó. Logo após aqui o preço do livro, vou criar um outro parágrafo, colocar o seguinte: visualizações. Salvar e vou testar esse meu script. Então vou abrir o arquivo index.php e vou clicar nesse primeiro livro. Então tá aqui, ó, tem uma visualização. Se eu, por exemplo, atualizar a página, ele conta mais uma visualização. Se eu atualizar de novo, mais uma. Então, cada vez que o usuário acessar essa página, ele vai somando aqui sempre mais um, que vai ser a parte de visualizações do livro. Então, eu consigo depois ver qual livro está sendo mais visualizado. Depois você pode fazer o seguinte: criar algumas classes para melhorar a parte de exibição do preço, do título, subtítulo, enfim. Daí isso fica a seu critério. Para finalizar essa videoaula agora, nós vamos criar só aqui o link do livro quando o usuário selecionar uma categoria em específico. Então, para isso, você vai abrir o arquivo listalivros.php. Então, esse é algo bem simples de se fazer. A única coisa que a gente vai precisar inserir aqui é o link lá na lista de livros, porque o restante já está tudo pronto. Eu acabei de criar a página que vai mostrar o livro. Então, aqui no lista livros, localize as informações que estão dentro do while para depois começar a criar o link.
Então lá, o link para o arquivo mostra livro.php, parâmetro ID livro igual, vou dar o eco, dados livro e aqui o campo ID livro. Finaliza aqui o início da tag do link e aqui embaixo eu fecho a tag do link. Então lá, a imagem e o título estão dentro do link no arquivo listalivro.php. Para testar essa estrutura, você vai vir aqui, selecionar qualquer categoria do seu site, já vai estar pronto o link aqui, ó. Cliquei no livro, acesso às informações. Então, simples assim. Na próxima videoaula nós vamos criar aqui a parte para exibir todos os livros, que é uma alteração, melhor dizendo, uma implementação bem simples de se fazer, e vamos só terminar algumas coisas referentes ao CSS. Então até a próxima videoaula.